Oi. Oi, boa noite. Ah, eu tava mandando mensagem, estou aqui, cheguei. Tá bom? Tudo bem? Tudo bom? E vocês? Tudo Tudo bem? bem Boa noite, também. gente. Boa Todo noite, mundo pessoal. pediu, todo mundo pediu essa segunda live, então A live, estamos né? aqui, Célia. Ai, que honrada. Muito! E ainda hoje a gente tem uma surpresa especial, então quem ficar até o final da live vai estar concorrendo ao livro, né? Isso é Design Thinking de Serviços, fechadinho aqui, que a gente vai enviar para a pessoa. A gente só pede que as pessoas se inscrevam no link da bio, e aí o sorteio vai ser ao vivo, para quem tiver inscrito. Iva, a gente também pode aqui. Não, mãe. Não faltou vontade, eu confesso. Acho que eu vou me inscrever também, apesar de eu ter o livro. Eu adoro esse livro. Eu fico curiosa. Vamos lá, então podem começar, gente. Acho que, para quem não conhece, né, o Mérito é Delas é uma live para inspirar mulheres com a história de outras incríveis mulheres. E aí hoje a gente está com a Célia, que a pedido até do pessoal, está fazendo uma segunda live conosco, porque foi um tema super interessante de design de serviços, experiência do usuário. Então, a gente vai dar continuidade a isso. O pessoal pode ir fazendo perguntas, a gente vai lendo e vai falando. E, enquanto isso, a gente vai batendo um papo também. Bacana. Ah, gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz, né? Sempre fico... Eu falo que em toda interação, reunião com cliente, workshop, eu sempre fico com borboletas no estômago. Aqui não é diferente. Aí depois passa, a gente se entusiasma e não quer largar mais, né? A gente fica por aqui. Mas é muito bacana, né? Saber que o pessoal se interessou pelo tema, né? E vai ser um prazer aqui dividir um pouco mais com a audiência aqui, vai ser muito bacana. Sim. Sim. Célia, vou falar para você se apresentar Mais uma vez, para quem ainda mais uma vez, para quem talvez esteja vendo, né, está pela participando pela primeira primeira vez você. vez. Não, bacana. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a diretora da área de Design Digital aqui da Moving Consulting. É uma tremenda responsabilidade, porque é uma área de crescimento, principalmente pela evolução digital, né? Já digo que é evolução. Alguns clientes ainda não entraram para o mundo digital, mas devem estar pensando. Então, e hoje em dia não existe negócios, né? Não dá para sobreviver nesse mundo sem estar em meios digitais, né? Esse período pandêmico nos ensinou isso. Tivemos que acelerar em muitos casos, né? A gente viu, percebeu o mercado acelerando, e aí veio uma série de variáveis, competências, necessidades que foram sendo despertadas, né? Então, foi até o tema que a gente comentou da última live, né? Sobre a experiência do cliente, experiência do usuário. E eu também fui impactada, né? Então, acho que um pouco do que eu acredito que vai ser bacana eu dividir aqui com os participantes, né? Como que eu cheguei até aqui, né? Antes de ser a pessoa, né, aqui à frente desse time incrível, né, que eu lidero, eu atuei com tecnologia. Né? Já fui desenvolvedora, já fui especialista em analytics. Você foi dev, que surpresa. Por que, né? Eu fui dev por muitos anos. Acho que proporcionalmente eu fui mais dev do que designer. Me surpreende. Mas não, eu respeito muito, porque é uma competência aí fantástica que faz. Se nós designers, a gente concebe a solução, os desenvolvedores
fazem a coisa funcional, que a gente fala aqui, além dos post-its, né? Código rodando. Então, são dois times, e por isso, né, é um pouco da justificativa da gente unificar, né, dentro de uma mesma liderança. Os designers concebem, conceituam, né, fazem os protótipos, fazem as pesquisas, e o nosso time de desenvolvimento tangibiliza isso em software rodando, né? É o aplicativo, é o website, é a landing page, né? Então, são times que coexistem, um depende do outro, né? Mas o bacana aqui é que... E por que eu acabei, né? E hoje eu somo essas duas coisas, eu vejo uma vantagem competitiva, né? Com certeza. Mas como... Não é? E assim, mas como eu cheguei até esse momento, né? Eu fui, assim como vários profissionais, eu fui impactada, né, por processos de transformação. Eu estava em meio a um projeto de transformação digital e eu tive que avaliar as minhas competências, as minhas habilidades técnicas, comportamentais, né? Imagina, eu como desenvolvedora, era eu o código, fone de ouvido, né? Como, né, vou lá, né, fazer workshop, conduzir workshop, né, dar treinamento, né, falar para um monte de gente. Então, eu tive que rever, né, minhas competências técnicas e minhas habilidades técnicas e comportamentais. E aí fui impactada pelo tal Design Thinking, né, que é uma abordagem, né, com foco na resolução de problemas complexos e sempre com um olhar para o cliente, né, porque eu vou resolver algo para alguém, né. E nesses estudos, né, eu vi os debates, eu vi os estudos, eu era rato de aula aberta, e eu descobri a agilidade, mas alguma coisa não conectava, né? Eu falei assim, gente, mas como tangibilizo isso, né? Eu vou colocar um aplicativo, né? Mas como que eu faço isso ser operacional e como que eu sustento essa operação? E aí fui estudando, e um belo dia eu estava num corredor, né, da antiga empresa que eu trabalhava, e conversando com outro designer, e aí eu falei, você não ouviu falar em design de serviços? Isso foi em 2018. Ele, Célia, eu estudo, mas eu falei assim, nossa, a gente começou a trocar ideia. Ai, vamos implementar? Vamos, né? Mas mudança de mindset é sempre muito complexo, né? Então, naquela organização, a gente meio que patinou um pouquinho, mas as duras penas ali, a gente começou a introduzir esse conceito. Mas eu acredito que hoje na Moving eu coloco isso em prática nos nossos clientes de verdade, né? Porque quando a gente leva aos clientes soluções, né, seja da conceituação de uma nova empresa, uma nova unidade de negócio, de um novo produto digital, né, o que eu gosto mais de falar para os clientes ok, a experiência no canal tem que ser fantástica, eu tenho que ter né, a marca refletida ali no canal, eu tenho que ter a mensageria muito bacana, né? Mas como que eu meço, né? Como que eu garanto que essa operação tá saudável? Se eu estou alcançando o meu público correto, se eu estou me comunicando bem com ele, se eu estou entendendo como ele interage, né, nesse canal, se a operação que sustenta, né, o que eu levo para aquele canal, ela está fazendo sentido, está correspondente à expectativa desse cliente. E voilá, né? Quando eu comecei a cutucar isso, eu descobri o design de serviços. Então, ele amarra tudo, né? Dentro da perspectiva dos múltiplos clientes, dos múltiplos momentos, dos múltiplos envolvidos. E isso, para mim, fez todo sentido. Sabe, naquele momento... sabe, que tudo se elucida, eu falei assim, não, é isso aqui que eu quero e é isso aqui que eu acredito e é nisso aqui que a gente atua. Obviamente, na Moving a gente tem todas as competências, né, que permeiam o universo de design, mas eu sou uma forte e ávida defensora, até porque hoje, além de líder do time, eu também sou uma service designer, eu me formei para isso, eu busquei e continuo estudando continuamente para conseguir levar nossos clientes a melhor forma de resolver esses problemas, de entregar soluções
processos, porque também cabe a processos, processos é um serviço, né? E, na verdade, assim, tudo é serviço, né? Se a gente for pensar, o celular que eu estou aqui utilizando para falar com vocês, ele é um serviço. Uma conta de luz, ela presta um serviço de informação, né? Uma cadeira presta um serviço, né? Ó, então, tudo que nos interage, né, seja digital ou físico, ele tem uma prestação de serviços embutida. Então, eu tenho um formato de uso, eu tenho uma interação, eu tenho uma emoção envolvida, né? Eu tenho reações, eu tenho comportamentos de quem utiliza. E tudo isso tem que estar na visão de quem desenha e evolui, né, e monitora o serviço. Sim, tenho que monitorar no serviço, né? Então, é muito apaixonante, é muito bacana a gente ver tudo isso, porque é um desafio diário para por isso que eu falei das borboletas, né? Porque a cada cliente, cada desafio é um novo serviço, é um novo entendimento. Outro dia eu vi uma masterclass do Don Norman, que é o grande precursor, que introduziu o conceito da user experience, que foi VP da Apple. Ele fala que o designer tem que ser desprovido de conhecimento, porque ele tem que aprender na interação, né, de cada serviço, de cada cliente. E eu acredito muito nisso, né, da gente ter que se vestir do problema, entender o problema para a gente conseguir conjuntamente produzir soluções. E para isso a gente tem técnicas, a gente tem práticas, né, frameworks que nos suportam a fazer isso, né? Mas é apaixonante, assim, eu acho que eu falaria horas, né? Já comecei aqui, tá gravando horas já, né? Porque é algo que eu escolhi, né, e defendo, e não defendo apenas porque é o meu ganha-pão aqui, é porque eu vejo resultado. A gente entrega resultados aos nossos clientes utilizando esses conceitos, essa abordagem, né, tendo esse olhar carinhoso para cada produto digital, para cada processo, e tendo essa visão 360 para que a gente, de fato, né, consiga alcançar os resultados, tanto do cliente, né, e a satisfação, o resultado da empresa, quanto a satisfação do cliente em ter um belo serviço, né, uma experiência memorável, né. Sim. Aí uma dúvida, Célia, é minha, mas talvez seja até de outras pessoas. Como buscar conhecimento para ser um profissional, né, de design thinking? Existe uma faculdade, cursos? Como que essa pessoa busca esse conhecimento para ela se inserir nesse mercado? É muito legal essa pergunta, Marta, porque lá, parece que eu já estou falando da minha época, né? Lá em 2015, quando eu comecei a brincar disso, né? O meu primeiro caminho foi entender o design thinking, né? A abordagem design thinking, as ferramentas que permeiam, porque ele é um instrumento, é a abordagem que a gente utiliza, né? E aí utiliza ferramentais dentro de todo o framework que envolve, né, a abordagem design thinking. E nesse aprendizado você vai tendo mais... e aí, obviamente, tem curso, tem literatura. Né? Lá, quando eu comecei, eu tinha muita... Assim, o mercado brasileiro ainda era muito carente desses conteúdos. Falar que você era um facilitador especializado em design thinking, o pessoal olhava assim meio torto. Era muito difícil, né? Mas eu encontrei um curso de extensão universitária, né? Eu fiz na ESPM, foi o meu primeiro curso. Né? Legal. E foi um curso de férias, foi muito legal, que encheu a minha mente de dúvidas, e aí eu tive que ir lá, né, investigar, né? E fui buscar na internet, literatura internacional. Aí eu comecei a ver as coisas pulsando mais aqui no Brasil, e aí aulas abertas, cursos rápidos, e eu fui buscando, né? Assim, incessante, e tem que ser um estudo contínuo mesmo, né? Tanto guiado, né, por
instituições de ensino ou de pesquisa, né? Mas eu sempre ficava com alguns senões, e eu lembro que eu participei de alguns fóruns, algumas aulas abertas, alguns debates, e em algum momento, né, a aplicação, como a gente estava aprendendo, todo mundo estava naquele momento de aprendizagem, de errar, de acertar, existia muita dúvida o quanto que você reunir pessoas numa sala, colocar post-it na parede, isso traria benefício para alguém, né? Então teve uma corrente falando, nossa, que design thinking já acabou, que não entrega resultado. E eu também tinha esse questionamento, como que eu faço, eu cruzo a ponte, né? Como que eu levo para os nossos amigos desenvolvedores? Ou como que eu coloco um processo rodando? É aí onde a gente percebe que existe toda uma conexão, né? Se a gente olhar nos nossos frameworks aqui da Moving, a gente vê isso muito amplo. Você conceitua o produto, você traz o backlog, você prioriza esse backlog e tangibiliza numa entrega ágil. Né? Então, eu levo para um time, né, organizado de acordo com a minha necessidade, se é um desenvolvimento de aplicação ou se é uma implementação de um processo. O fato é que eu tenho que ter um time que entregue, que tangibilize em fato, né, em software rodando, ou processo rodando, aquilo que a gente desenhou. Né? E na época os cursos não falavam isso, eu ficava muito dentro da agenda workshop. Então, em algum momento teve alguns debates aí, teve alguns descréditos, né? Sobre o quanto o design thinking ele era válido para as organizações e não era uma modinha. Eu não lembro exatamente qual ano, aí eu fui impactada pelo design de serviços e aí começou a fazer sentido, né? Porque justamente o design de serviços, ele é mais profundo, ele usa o design thinking como instrumento, como framework, porque você usa os pilares da colaboração, da empatia, né, da experimentação. Então, você traz tudo isso, né, coletando visões multidisciplinares, mas você enriquece esse processo com outras ferramentas, né? Por exemplo, você monta a sua jornada do usuário, a jornada do cliente, mas uma perspectiva mais profunda, né? Você traz os pontos de contato, né? Onde que o cliente vai interagir com você, você identifica as emoções, né? Qual vai ser o pico de emoção daquele cliente, né? Onde que você ganha aquele cliente na sua interação, né? E aquele pico, uau, ganhei esse cliente, ele não vai me abandonar, eu estou trazendo, né, engajamento, ele está se envolvendo com a minha aplicação, com o meu processo, né? Como que está sendo a transformação da emoção dessa pessoa? Ela entra triste e ela sai feliz, ou então ela estava muito chateada e ela traz pelo menos neutra. Eu consigo transformar a interação do meu cliente nesse... Então, eu trago mais conteúdo e penso também na retaguarda, né? Como que eu garanto a entrega desse meu serviço, né? O que eu tenho que fazer por detrás das câmeras para que esse serviço aconteça, né? E aí é curioso, né? Eu estava até conversando com a Mayara ontem. Eu fiz uma postagem no LinkedIn falando sobre uma experiência que eu tive no feriado com o Spotify. Eu achei fantástica. Eu vou falar aqui rapidinho só para vocês entenderem o que é isso, né? Eu estou lá num canal digital, um aplicativo, Spotify, todo mundo conhece, referência, né? E eu gosto muito, por hobby, montar listas de músicas. Aí eu lembrei de uma época da minha vida, eu falei assim, eu vou começar a montar uma lista aqui dessas músicas dessa época, né? E eu não lembrava de todas as músicas. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá resgatar em outro canal digital, né, que eu pegava lá no Shazam e registrava as músicas que eu gostava e fui pegando essas músicas e incorporando na minha lista. Eis que eu olho no topo da tela, lá, uma indicação, um enriquecimento. Eu pensei, nossa, eu cliquei lá. E qual foi a minha surpresa? O Spotify, né, dentro das suas inteligências, olha só, isso daí é uma retaguarda, existe um motor, provavelmente, de analytics, né, de inteligência ali, que capturou o sentido, né, qual era a característica maior da lista que eu estava montando, e começou a trazer sugestões de inclusão na minha lista. Então, naquele momento, ele me deu assim, eu poderia ter parado ali a minha interação, ele prendeu então, o meu engajamento, né, meu arco, ele me prendeu ali,
Ele respeitou a minha vontade, né? Porque ele pergunta se eu quero adicionar aquela música à minha lista, porque ele respeita, a lista é sua, a sugestão é minha. Mas você quer, né? Que é diferente de quando você está rodando a playlist, ele começa recomendado por. É diferente. Esse daqui, ele pede para você adicionar. E aí você vai adicionando. E nisso a sua lista recebe o batismo. É sua e mais do Spotify. E continuamente ele vai engajando, ele garante esse engajamento para não parar nessa interação. Todo dia aparece musiquinhas novas lá para eu adicionar. Então, isso é um exemplo de... Assim, ninguém precisou me ensinar, então é uma interação fácil, né? Não teve um tutorial, não teve uma apresentação, não teve manual, então a própria experiência da aplicação foi simples, então do ponto de vista de UX, top, né? Do ponto de vista de serviço, existia uma retaguarda pensando naquilo que eu queria, né? E como que eu poderia... do ponto de vista também de engajamento, me manter antenada e ali conectada há mais tempo com a plataforma, que é à medida que eu estou pensando em business aqui já, né? Como que eu monetizo isso, né? A cada música, né? Cofrinho no dono da música, né? Eu estou monetizando isso. Só que é transparente para quem? Para quem está usando. Para quem está usando, eu estou entregando emoção. Naquele momento, o meu pico de emoção foi absurdo. Nossa, eu tô relembrando músicas do meu passado que eu nem lembrava. Que legal, vou botar aqui na minha experiência. Então, assim, eu não sou muito de fazer festinhas assim por aplicativo nenhum, mas curiosamente, como a gente tinha essa temática e eu fui impactada por isso, né? Eu fiz até uma postagem no LinkedIn para dividir um pouco com o pessoal essa experiência, porque é um exemplo fantástico que combina monetização, engajamento, engate, né? Resgate emocional e uma experiência incrível, que eu não precisei ser treinada para isso. Isso é uau, né? E tudo isso que é uma combinação de um time de pesquisa, né? Porque alguém pesquisou, né? Para a gente montar bons serviços, né? Eu tive que trazer uma série de competências de design, porque não é só o service designer que está ali, né? Mas o service designer junto com uma pesquisa, né, que estudou o comportamento dos consumidores dessa plataforma e sabe que eles gostam de montar listas, né? Alguém imaginou que teria uma outra louca lá buscando as músicas de algum outro lugar, né? Porque ele me poupou tempo, inclusive, né? O writing também funcionou, né? A simples palavra enriquecimento me remeteu a enriquecer, trazer coisas novas, né? Talvez eu estivesse um pouco enviesada, mas poderia ser uma tremenda frase, mas sei lá, enriqueça, simplesmente. Então o writing funcionou, a experiência foi simples, porque simplesmente a musiquinha com maisinho eu tenho ali todas as funcionalidades, né? Então, resumindo, né? Quando você entrega um serviço, você tem que olhar tudo isso. Tudo isso. Então, é além somente da camada de apresentação, além do canal, do aplicativo que alguém baixou, mas existe coisas acontecendo, né? Existem estudos, existe uma operação, existiu aí uma plataforma de analytics super smart aí que conseguiu trazer essas músicas para mim na velocidade do clique. Né? E da minha interação e mantém, né? Porque ele não vai me trazer sugestões repetidas, ele vai me trazendo aí dentro de alimentando ainda, né? Exatamente. Então isso, e aí por isso que é apaixonante, gente. Imagina se a gente consegue trazer, obviamente, que cada serviço, cada momento, cada negócio, ele vai te trazer oportunidades de exploração, de conceituação diferenciadas. Mas saber que a gente trabalha com isso e a gente consegue ter esse tipo de entrega, é fantástico. É fantástico. Com certeza. Mai? Eu tinha uma pergunta que ficou parada ao longo dessa narrativa, né? Porque não foi uma resposta, foi uma narrativa que a gente vai, assim, literalmente entrando no uau, porque isso, para mim, é também a justificativa de uma experiência. Então, você construiu um storytelling tão muito bem feito, né? Que fez parte de toda a composição da resposta, que eu até esqueci da minha pergunta. Eu não nego, já esqueci da pergunta.
mente, né? respondendo, entendeu? E automaticamente você já foi respondendo muitas outras coisas que eu fiquei pensando. E agora, qual vai ser a pergunta que eu vou querer fazer? Porque são várias que me geraram gatilhos aqui enquanto eu te ouvia. Mas assim, acho que a mais marcante agora de toda essa sua fala foi a que você trouxe à frente os elementos fundamentais, né? Então, os pontos chaves, digamos assim, para que realmente essa experiência aconteça. E como foi para você quando você começou a desbravar isso? Assim? Como é que foi ligar todos esses pontos, fazer toda essa descoberta? Foi Foi muito. desafiador? Foi Foi. envolvente? Como é que foi? Foi desafiador, foi envolvente, foi pavoroso, porque assim, eu tive aí ao longo do caminho bons mentores, né, professores que foram me ajudando. E teve uma vez eu falei até aqui com algum business partner da Movem, eu falei que foi uma escolha, né? Foi uma escolha desbravar, sair do mundo lá do analytics puro. Né, porque eu trabalhava, né, com estratégia na época, hoje a gente fala muito analytics, né, mas é estratégia de BI, montagem de relatórios, montagem de repositórios de dados, estratégia, né, dessa de como você levar os melhores dados, né, que a gente chama actionable, né, aqueles que são orientados a resultados. Então, eu trabalhei muito nessa perspectiva, né? E aí, à medida que eu fui estudando, né, que eu gostei desse mundo do design de serviços, e eu comecei a perceber, e eu acho que é um ponto importante, e conectando com a tua pergunta do estudo, né, que o design de serviço ele nos permite aplicar vários conhecimentos de outras áreas. Multidisciplinar, sim. Exatamente. Então, assim, hoje, né, como que alguém, né, de tecnologia, formado em processamento de dados, de analytics, pode se dizer uma designer, né? Porque o Service Design tem essa reunião, né? Ele tem o entendimento do negócio, né? Então, hoje eu vejo algumas pessoas que vêm da área funcional, que entendem muito de processos, que conhecem atividades funcionais, que se estudarem, se engajarem nas técnicas, né, de design thinking, entender o design de serviços, como que você estrutura, planeja, implementa, você consegue evoluir para essa carreira. A gente tem aqui casos na Movem, né? Da mesma forma que eu também tenho outros casos de profissionais da Movem que vêm, que têm a sua formação como designer e migraram, né, para service, né? Outra combinação, né, por exemplo, pesquisadores, né, também, como já tem incutido a curiosidade, a investigação, né? Então, também que a gente consegue trabalhar essa visão e agregar esses conteúdos para se tornar um service designer, né? Mas o fato é muito estudo, né? A gente tem que buscar muitas referências. E dentre as referências no Brasil, eu comecei a olhar, poxa vida, né? Se eu quiser ser alguém nesse mundo aqui, né? Eu estou chegando, eu tenho que buscar alguma certificação, né? Assim, eu pessoalmente, eu acho que se prova valor entregando resultado, entregando bons projetos, né? Mas as certificações às vezes são necessárias. E no Brasil não tinha nada, né? Assim, os cursos eram de pouca duração. Aí eu achei alguma coisa que me chamou a atenção lá fora, então eu fiz uma certificação pelo MIT, né, para poder conectar, e achei bons elementos, boas referências, e aí numa visão mais financeira. Então lá eu vi a tangibilização, como eu falei, da rentabilização, né, o business case, vale a pena seguir com esse serviço, né? Lá eu aprendi também que você também pode agregar uma visão de sustentabilidade. Naquela época, esse curso que eu fiz foi em 2018, e hoje está super em voga, né? O quão sustentável um projeto, né? Isso inclui impacto positivo, né? Crédito de carbono. Então,
você tá, dependendo da empresa, dependendo do tipo de produto que você está desempenhando, é um pilar que você tem que olhar, né? E lá também foi muito claro, eu percebi esse tripé, né? Entendi muito bem esse tripé de uma aplicação, de um serviço de um serviço, de um produto que seja financeiramente viável, que seja tecnicamente viável e que os clientes sejam apaixonados, né? Esse é o tripé mágico, que não é tão fácil de se alcançar, mas isso que a gente tem que mirar, né? Quando você está entregando um serviço, né? Aí a coisa foi evoluindo, hoje a gente já tem pós-graduação em Service Design, vários serviços hoje no Brasil está muito bem conceituado, hoje a profissão é bem reconhecida, né? E algo que não aconteceu, assim, e evoluiu de uma forma muito rápida. A gente está falando de, assim, eu comecei a cutucar esse mundo em 2015, né? E hoje a gente tem, né? O mundo do design é muito mais fortalecido, né? E profissões como Service Designer muito bem reconhecida, com profissionais assim, exemplares, aí transformando nossos produtos que a gente interage. E como eu comentei, né, o cenário pandêmico no Brasil fortaleceu ainda mais, porque impulsionou uma aceleração digital no país. Né? Então, quando eu tenho que transformar os meus negócios, que eram essencialmente físicos, era um ponto de venda, eu tenho que começar a levar, né, os meus negócios para digital, aí não tem como. Aí eu tenho que ter como que eu aqui na minha lojinha, no meu ponto de venda, já teria que ter uma visão de entrega de serviços, né? Mas o encantamento, o engajamento, aqui é o olho no olho, é muito mais fácil. E como que eu engajo pessoas, né, num clique, numa interação? Então, eu preciso me fortalecer e eu preciso estar cercada de profissionais. E por isso que hoje a gente vê um boom, né, de ofertas de emprego, seja que eu toda hora estou postando lá na rede que a gente precisa de service, de product, de writers, porque realmente são profissões, né, que estão em ascensão e eu não vejo no horizonte muito curto que elas sejam aí estagnadas, muito ao contrário, só vejo expandir, porque a gente está cada dia mais fortalecendo o conceito, expandindo as suas aplicações, né, como o Service Design aplicado a desenho de processos. É possível. É possível, porque eu tenho raiz lá no Lean, né? Então, eu só mudo a forma de buscar essas informações de forma mais colaborativa e mais ágil, né? Então, porque as pessoas não precisam ver resultados, né? A gente tem que rentabilizar rápido, as pessoas estão sempre numa agenda muito frenética, então, por que não fazer de uma forma diferente, engajadora, empática, né? E aí onde a gente traz o design thinking como uma alternativa bem viável para que a gente entregue valor e consiga fortalecer cada vez mais a profissão, as abordagens e os resultados que elas trazem. Eu vou aproveitar que tem algumas perguntas aqui e vou fazer uma delas, tá, Célia? O Garcia, ele pergunta: você tem vontade de montar um curso para compartilhar todo esse conhecimento? Você já pensou nisso? Cadê o Sérgio? Ele passou aqui agora, né? Eu tô devendo para ele já. Eu tenho que colocar isso lá na nossa oferta de conteúdo, sim. Eu tenho vontade de fazer, porque eu sou uma pessoa que adora dividir conhecimento. Eu sou uma defensora de capacitação. Então... Não, e a gente percebe que você tem base para isso também. Porque não é só querer, mas é também ter a base para fazer. É uma boa pergunta dele para te incentivar mais ainda. Pois é, obrigada, Garcia. Bacana. Já entrou no backlog. Peraí que eu acho que a Mai caiu. Tem mais pergunta, deixa eu fazer. Aí o Patrick, ele pergunta assim: Service Design e UX Design, como o mercado trabalha essa interação? Faz sentido ser uma esteira?
Desculpa, a primeira é Service Design e... Peraí. UX Design. É que são momentos, né? Normalmente, quando a gente está trabalhando ali na parte, assim, como eu dividiria isso? Eu tenho o meu momento que eu estou conceituando, né? Estou definindo, entendendo o que é, o que não é, como. E eu tenho o momento da implementação, né? Que por vezes, e principalmente quando eu tenho a entrega de um produto digital, e eu falo porque eu sou uma delas, né? Eu sou uma service que sou incapaz de montar uma tela no Figma, né? Uhum. Eu sou incapaz de montar todos os fluxos do ponto de vista de entrega mesmo dentro de um ferramental. Eu posso montar aqui no papel de pão, até da lousa aqui, mas eu preciso, assim, a parte disso, existem técnicas, existem especialidades, a integração com o UI, né? Por isso que a gente tem o X, o Y. Então, quando eu estou na atuação, na implementação, na entrega contínua, eu preciso, sim, do meu especialista ali de análise das interações, né? Garantir que tudo está conectado, que os fluxos de navegação estão ali coerentes com o serviço que eu mapeei. Né? Eu mapeei os serviços, eu mapeei as pessoas, eu mapeei os momentos, as interações, mas como eu traduzo isso em interação de fato, né? Então eu preciso, sim, são dois profissionais que eu posso coexistir, né? Existem alguns Jedi Masters, né? Que coexistem essas duas capacidades em um só, né? Mas se eu não tiver essa capacidade, eu preciso desse apoio, eu preciso dos dois profissionais presentes. Né? E existem muitos profissionais que conseguem coexistir, né? Eles conseguem a mesma pessoa nascer, conceituar e trazer a vida na interação com os protótipos navegáveis em alta e consegue ali ir até o final, né? Uhum. Eu não sou uma delas, eu não cheguei lá ainda, mas eu conseguiria. Se eu tivesse investido tempo, eu conseguiria. Eu parei, assim, eu fiquei na camada da conceituação, eu já fui lá para o lado da pesquisa, né? Hoje eu mergulho mais os meus estudos no research. Então, eu me identifiquei muito mais. Acho que é porque eu já fui muito ferramental ali, na época do desenvolvimento. Eu falei assim, não, deixa eu ir para um caminho mais dentro do pacote Service Design. Né, eu exploro mais as minhas competências de investigação, de pesquisa, de curiosidade, a minha capacidade de entrar no cliente e me vestir do problema muito rápido, né, e conseguir direcionar e conduzir o projeto da melhor forma. Uhum. Mai? Agora eu tô funcionando, eu tô online mesmo, porque eu tava trabalhando muito aqui. Eu escutei as respostas, apesar de eu saber que eu estava congelada, eu estava escutando vocês. E aí, assim, uma outra pergunta que me veio à cabeça, ouvindo todas essas questões conceituais do leque de profissões que a gente tem dentro da própria Service Design, né? Falando como um todo. Como é que a gente clarifica, assim, para as pessoas que estão aqui, que hoje elas provavelmente têm muito interesse também em saber mais sobre isso, algumas devem estar se identificando com várias das suas falas. Como é que elas conseguem, assim, entender o lugar que elas estão através das competências, né? Porque é desafiador você olhar para um lado e ver que você pode ir ali, olhar para o outro e ver que você pode ir para lá, e aí a pessoa fica na dúvida. Como é que você aconselharia pessoas que estão nessas etapas, por exemplo? O que você diria a elas, ou até mesmo quais seriam seus recursos, vamos dizer assim, para que se você estivesse passando por essa situação, você agisse? Acho que cada um tem o seu jeito de buscar informação, né? Eu sou uma ávida por curso, eu acabei de me cadastrar de Service Design, inclusive, mas sério, por que você vai fazer curso? Cara, assim, eu aprendi na interação, atualização, troca, eu vi conceitos em uma outra perspectiva, não tem problema, né? Livros de cabeceira, por exemplo, esse livro que a gente está sorteando é um dos que ele veio depois, né? Ele veio depois, eu cheguei até ele depois e olhei, cara, por que esse livro não vem na minha mão em 2015? Porque ele é muito bom, né? E até tem uma história com ele, quando eu comprei, eu fui a um evento
no Rio de Janeiro. Inclusive está acontecendo agora, que é o ILA, Interaction Latin America. Mas ainda foi presencial, né? E foi aqui no Brasil. E o autor desse livro estava aqui no Brasil e ele estava fazendo o lançamento. E foi quando eu comprei, né? E foi uma palestra incrível, assim, porque ele trouxe... Nossa, assim, foi fantástico, assim. Sabe aquela admiração, assim, nossa, meu ídolo, né? E aí eu voltei para casa com o livro, toda contente e tal, e numa bela noite de sábado, eu estava, assim, para quem me conhece, sabe que eu sou amante do vinho, né? Não entendo muita coisa não, mas adoro tomá-los, né? Degustá-los. E eu estava numa noite, né? E postei uma foto despretensiosa. Estudar, você lembra? Estudar e tomar vinho pode num sábado à noite, né? Aí alguns colegas, pode. E a equipe, não sei se foi ele exatamente, ou a equipe, né, de assessoria do Max Tinkstorm, que é o autor do livro, festejou, for sure, não sei o que, aí pronto. Aí eu já comecei, se eu já estava fã do cara, né, do que ele entrega, eu fiquei ainda mais, né? Então, foi coisas do tipo, né, de pegar literatura e também colocar em prática. Não adianta ficar lendo, né? Então, chega uma hora que você tem que fazer, botar em prática. Ah, Célia, mas como você começa a botar em prática? Até pro bono, né? Eu já fiz muito workshop gratuito para instituições. Tipo, você sabe que algum colega tem um negócio, faça esses exercícios, né? Eu já gastei bons finais de semana, né? Assim, discutindo, conceituando desafios com poderiam ser clientes, mas eu me oferecia a fazer de graça. Por quê? Eu precisava ter experiência, porque é o tipo de coisa que a gente só aprende fazendo, né? A cada workshop, gente, acredite, eu aprendo, né? Por quê? Você tem pessoas diferentes, você tem contribuições distintas, comportamentos diferentes, né? O maior desafio para mim agora, né, quando a gente começou a entrar em pandemia, foi como que eu faço isso remoto? Né? A gente aprendeu e aplicou técnicas, tinha todo um jeitão, né, de conduzir os workshops com os times, de conduzir conteúdos e de engajamento, né, porque tem muito engajamento nesse processo. Como que eu faço isso remoto, né? Então, eu só aprendi fazendo. Eu comecei num projeto pequeno, aí de repente, quando eu vi, já estava com 25 pessoas em Teams, e assim vai, né? Então, mas de novo, cada pessoa tem o seu jeito, a sua percepção de como aprender, né? De como aplicar. O meu caminho foi esse, estudo, correlacionava muitas fontes, muitos livros, sabe, do mais simples ao mais complexo, via se uma coisa conectava com a outra, se aquele Lego estava fazendo sentido, e colocava na prática, né? Colocava em prática mesmo, né? E aí já fazendo um merchan, né? Se você quiser se cadastrar lá na Modo, né? Que é o jeito mais fácil. Eu agradeço. Né, mãe? Mas é um instrumento também. Assim, eu entendi o quão eu era research, né? Vou me atribuir research pela Modo. Porque eu falo que todo service designer tem um pé no research, né? E lá, eu não poderia esperar, assim, foi legal ver, mas eu não poderia esperar nada diferente. Quando a gente faz lá todo o nosso ensaio, o resultado do match profissional, apareceu Célia 100% de service design. Uhul! Mas apareceu também 81% de research. Claro que não poderia ser 100%, porque eu não sou especialista, eu não tenho todas as técnicas, né? Mas se eu quiser me desenvolver, eu já sei que eu tenho muito potencial e já tenho algumas habilidades técnicas que me levam ao patamar de 81%. Olha que bacana, né? E aí, como você vai encontrar uma service designer com 81% de aderência em service? Só na moda, né, Maia? Só na moda de consegue isso. Então, lá você vai testar todas as suas habilidades comportamentais, não é mesmo? Uma tremenda ferramenta. Suas competências técnicas. É isso aí, Celinha. As minhas competências técnicas. E é muito legal, e a gente consegue. Então, quem tiver com dúvida, que fala assim, não, deixa eu fazer um teste,
vai lá na Moda, se cadastra na comunidade de design e você faz um teste. Ah, estou muito longe? Ótimo, não tem problema. Vai lá, faz os estudos, vê vídeo no YouTube, consulta livro, Logo menos a gente tem façam novidade disso, aula. né? Oi? Oi? Logo menos a gente Cortou. também vai ter novidade disso, Celinha. A gente vai ter você com a gente também na Moda e mais coisas. Vamos soltar spoiler. Ah, é? Ai, ainda bem. Ah, será que eu tô cortando? Ai, eu já tô querendo você aqui. Eu tô querendo você pertinho de novo. Ai, cortou eu ou ela? Agora eu tô em dúvida. Ela, Mai, peraí, que eu acho que tá caindo. Brincadeiras à parte, Tá. tá caindo. Agora eu Cortou, tô te sério. ouvindo. Não, mas brincadeiras à parte aqui, é um instrumento, a Moda é um instrumento para a gente confirmar sim. E formas de evolução de estudo, gente, é consultar, são vídeos. Hoje, grandes instituições nesse país já têm a formação, inclusive formação acadêmica, né? Então, hoje a gente tem bastante repertório que no passado lá eu tirei muita pedra no meio do caminho, né? Hoje a gente tem bastante instrumento de formação, mesmo nosso, a gente buscar e vai lá e faz, né? Vai lá e faz. E fica atento também nas redes sociais. Vai lançar em breve aí o programa Geração Moving, que dá oportunidade para profissionais também evoluírem nas suas carreiras aqui conosco. Então, também é spoiler aí. Legal. Mas você sabe Teve que spoilers dessa live. uma coisa que você fala, Célia, é algo que uma vez eu ouvi numa palestra, né? E engraçado que não tinha nada a ver nem com carreira. Era um cara, tipo, que é comediante, né? E ele fala como é importante repertório. Então, quando você fala, né? Ler, se inteirar e às vezes pegar desde o livro mais básico até aquele mais técnico, um case, qualquer coisa, né? Às vezes a gente fala, ai, mas isso daqui é tão bobo, mas, meu, o bobo é repertório. O bobo, às vezes, é aquilo que vai te trazer um insight ou uma resposta de algo muito mais complexo lá na frente, né? Então, ele comentava a importância do repertório e de um repertório amplo, né? Sem julgamentos. A pluralidade. Exatamente, Não, fantástico. É o que eu falo aqui no nosso time. A gente cortou. Ixi, o áudio está cortando, Celinha. Profissional que atua conosco, ele é um case em potencial, porque ele tem as interações, ele tem repertório, né? Então, quanto mais repertório a gente tiver, né? E como que a gente consegue isso? Fazendo. Colocando na prática e fazendo mesmo. Exatamente. Bom. Tem mais perguntas, Má? Não tem. Você tem alguma, Mai? Eu tenho mais várias perguntas, né? Como sempre, perguntas é o que não nos falta. Mas antes de fazê-las, eu queria saber se mais alguém tinha falado alguma coisa na caixinha, por isso que eu questionei. Tô aqui pensando mais uma vez qual delas eu vou querer fazer, porque Mas acho que eu já fiz 3, né? Pode fazer você, depois eu faço a última. Pode ficar à vontade, Mari. Pode ficar à vontade. Na verdade, assim, eu acho super interessante essa questão que a gente fala da educação, da formação, do entendimento dos conceitos, né? Do autoconhecimento, enfim, uma gama de fatores aí que são importantes para a pessoa também conseguir atuar. Mas agora, fugindo um pouco dessa parte, quando você falou das questões práticas, né? Eu queria saber de curiosa qual foi o projeto que você se deparou que foi o mais desafiador e, ao mesmo tempo, o mais envolvente, assim. E entendo que todos você se envolvem muito, Celinha, porque para mim já é uma característica sua. Mas aí eu queria saber qual e por quê. E aprendizados também, que você pode compartilhar sobre eles. Acho que é legal. Acho que esse recente, a gente tá finalizando
Todo projeto tem sua particularidade, né? Alguns, em termos de para engajamento, às vezes é difícil. Acho que o primeiro que eu conduzi foi um mapeamento de processos, conduzi totalmente de forma remota, e foi remoto duplo, né? Porque o cliente também não era em São Paulo, e a gente estava em pandemia, então existia toda uma dúvida do quão capaz seria, né? Quanto que a gente entregaria valor fazendo isso de forma remota. Então, isso foi impactante. E hoje eu vejo a empresa publicando resultados belíssimos e, de alguma forma, seja direto, os resultados que a gente trouxe, as implementações e tudo que eles estão adotando, né, que foi derivado, a gente discutiu conjuntamente, né, e eu faço questão de dizer que não existe assédio, não existe a gente colocando a solução, a gente colabora, contribui, a gente constrói junto. Então, é uma vitória nossa com o cliente. Então, eu acho que esse primeiro top que eu falei que tinha 25 pessoas online foi um grande desafio, né? Teve um projeto que a gente também fez, agora que envolveu bastante pesquisa, e também o engajamento remoto, né? Trazer as pessoas a acreditarem que não é uma fake, né? A gente engajar para a gente conseguir de um volume muito importante de pesquisas a serem feitas, né? Entrevistas, para poder conceituar um serviço. Então, foi um desafio à parte, mas a gente teve sucesso e conseguiu um resultado incrível, né? Então, assim, e cada projeto ele tem a sua particularidade, o seu grau de dificuldade, mas o importante é a gente saber, né, onde a gente quer chegar, né? Qual o propósito, né? Então, os objetivos, né? Por isso que a gente sempre estabelece os objetivos de forma muito clara, né? Os resultados chaves, né? Os key results. E quando a gente está falando de uma experiência, seja de uma experiência ou de um processo, é importante a gente ter sempre instrumentos e a gente definir da situação desse produto ou serviço, como que eu vou medir o sucesso dele, né? Como que eu tenho que saber se o meu cliente interagiu, se ele abandonou, se teve manifestação no call center, se teve reações nas redes sociais. Eu tenho que definir como que eu vou... O mapa de calor, de interação, ele está abandonando em um determinado passo, né? Ele tá reclamando porque não funcionou tal etapa, porque a mensagem não está chegando, né? Então, eu tenho que ter muito claro. Então, aí, de novo, né, eu me vejo conectando uma série de competências, né? A minha experiência analytics me ajuda, né, a olhar o serviço do ponto de vista de métricas, né? Então, um serviço se entrega com métricas, né? Então, a gente, além dos objetivos de negócio, né, que a gente define lá os objetivos e os key results, mas os táticos, operacionais mesmo, como que eu mensuro a eficiência do meu serviço, né? Eu tenho que conceber isso na conceituação, né? Porque senão eu estou à deriva. Sem dados, eu estou à deriva. Eu tenho que entender. Eu não estou interagindo, principalmente no digital, eu não estou vendo o meu cliente. Eu vou interpretar a reação dele mediante aos cliques, mediante as reações, manifestações, ao engajamento dele, e eu preciso ter métricas, né? Aí, de novo, eu tenho que ter instrumentos, eu tenho tagamento, né? Mas estou pedindo quase 3 já. Mas é aula, Celinha, não tem como não ter parte 3, 4. Então, assim, aí eu me reconheci muito, né, somando tudo isso, né? Então, encontrei ali também no Service Design a oportunidade de colocar em prática toda a minha bagagem em Analytics também, né? Então, acho que a turma da Analytics tem lugar aqui, a turma de processos muito bem-vindo, tem lugar no Services, o pessoal funcional também. É só se dedicar, se aplicar, né? E ir lá e fazer, né? Não ter vergonha. Realmente ir lá, dar caras e aprender. E colocar em prática o aprendizado. Eu vou dar uma última chance só do pessoal se inscrever lá no link da bio para concorrer ao livro, porque daqui a pouco o Fernando vai fazer ao vivo o sorteio, hein? Ele vai me passar quem ganhou.
Então, só vai ganhar quem tiver inscrito lá. Então, Eu pessoal, juro que eu queria poder me aproveita. inscrever, porque eu queria muito ler esse livro já, ter ele aqui junto, aqui, ó, tá vendo? Tem vários aqui, ó, tem mais vários que não dá para enxergar, queria colocar mais um aqui para, inclusive, consultar, né? E ele é fantástico, eu super recomendo. E tem o livro 2, que é o Na Prática, também fantástico. Aí lá tem, Ah, que legal! ele Muito incorpora. legal. Gente, não tô ganhando merchan, não, tá? Não, tá tudo bem. Nossa, Isso mas daí eu são É só dicas indicação valiosas. O pessoal mesmo, que tá aqui na lógico. live que tá, ó, conseguindo aproveitar ao máximo. Mas Isso é tem dicas valiosas. prática, ele tem um capítulo que fala sobre facilitação, que é incrível. Técnicas, tipos de facilitadores, características, né? De como você... existia um estigma, né? Que todo mundo tinha que ser showman, né? No workshop. Não, respeite o seu estilo. E lá ele conta um pouquinho das características e estilos de facilitação. E também foi um capítulo que eu falei, Legal. poxa, por que você não colocou do livro 1, né? Mas são evoluções, né? Evolução contínua, assim que os serviços são implementados, né? Mas é fantástico também. O livro 3 recomendo. O livro 2, na prática, design de serviço na prática, é muito bom. Pessoal, o Fê Que vai bom. fazer o sorteio e daí ele vai falar quem ganhou aqui. E aí a gente vai entrar em contato pelo direct para a pessoa poder mandar os dados para receber em casa o livro, tá bom? Legal. Tô Tem ansiosa mais pela alguma, pessoa. mais alguma pergunta? Mai, ou o pessoal que está online? Não. Na verdade, eu Acho que teria outras sempre. perguntas, mas acho que a gente pode guardar Exato, um acho que momento. sempre fica uma. Acho que de Para fato é lá em uma três, como aula, foi sugerido Célia. aqui em cima. E Obrigada. eu vejo como uma aula mesmo, não só da área de atuação, né? Mas de vida mesmo, de tudo isso que a gente vem falando, Com né? certeza. De conhecimento, de como ter a bagagem e ter a coragem e tudo, né? Afinal de contas, foi também uma transição de carreira para você. Então, assim, eu Foi. acho que cabe sempre a sua participação aqui na live, porque eu vejo que é de fato um aprendizado constante ouvir você falando. Total. E eu acho assim, compondo um pouco da fala da Má, eu vejo uma outra característica, assim, que apesar de a gente não ter tocado tanto no tema de transformação, dessa questão da sua transição de carreira e tudo mais, é visível, eu acho que um ponto, que o que mais fez você perseverar, né, nessa transição, nessa mudança, foi o quanto você se permitiu. Eu acho que muitas vezes o se permitir que tem a ver com a coragem também é um ponto ali que você traz como leveza. E aí você compõe isso tudo e você vai desbravando. Então o medo, né, que é a questão às vezes, né, fica ali aparente, não fica, as pessoas ficam com ele pertinho algumas vezes e não têm atitude. Você vê que você trouxe ele numa ótica completamente diferente, foi muito tranquila, foi muito de boa, soube conversar, entendê-lo, e aí assim fluiu. E por fim, você hoje consegue colher muitos bons frutos de tudo isso, né? Contar aqui suas experiências, como é que foi tudo isso e como é que as pessoas podem dar continuidade, né? E acho que o grande X, independente de como, de onde, né, hoje as pessoas estão atuando em quaisquer carreiras, é o aprendizado constante. Eu acho que esse, para mim, é a virada de chave total. A vontade, mas a vontade de aprender aí, no caso. Então, assim, é muito claro que se elas se inspirarem em você para ter essa fonte de vontade para estudar, para continuar se qualificando, cara, isso daí é, assim, aquela coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Exato. Fantástico. Não, mas olha, obrigada, mas e é verdade, Eu coragem, parabéns. vontade e ser apaixonado pelo que faz, né? A gente gostar, né? Não é só não é modinha, não é só, obviamente ninguém trabalha, obviamente que você pode fazer ação social, mas você tem que se manter, você tem que, né, ter uma atividade produtiva, então tem o benefício financeiro atrelado, obviamente. Mas se você puder somar isso com gostar, realmente se apaixonar por aquilo que faz, né? Acho que você acaba
de alguma forma, impactando as pessoas que estão ao teu redor e promovendo mudança, né? De forma muito verdadeira, né? Isso, pelo menos, humildemente, eu busco fazer. Pessoal, a gente teve o sorteio, eu vou colocar aqui quem foi o vencedor. Tam, 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 tam. Não sei se ele está online nesse momento. É o Fabrício. O arroba dele é FabJLS13. Aí depois a gente vai falar com ele. Parabéns. Ele ganhou. Não sei se essa pessoa está aqui, se ela tiver em mente. Não sei, não vi em nenhum momento, mas se ele tiver, parabéns. Se não, de qualquer forma, o livro é dele. Tomara que ele goste muito, faça bom proveito, porque como a Maia, eu também gostaria de ter ele na minha cabeceira. Em algum momento vou comprar. Com certeza. Tá. Não, fantástico. Uau, parabéns ao ganhador. E aproveite muito, né? Leia, releia, tome nota. Eu tenho post-its grudado no meu. Né? Ele tá online aqui, ó. Parabéns. Olha, tá aqui, parabéns. Parabéns, que legal. Aproveite bastante, viu? Aproveite bastante, é uma ótima literatura. E é isso. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Acho que não. Então, Célia, eu agradeço demais a sua participação de novo. É sempre uma honra ouvir você, porque é uma aula de verdade de design, de tudo, né? De vida. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada, gente. Assim, agradeço demais o convite. Novamente, eu fico muito honrada e se eu puder, né, que dentro do que eu comento, falo e pratico, né, plantar uma sementinha, né, e para aqueles que estão, né, querendo entrar aqui na área, se sentir motivados pelo que eu falei, já ganhei o dia, né? Então, por isso que eu gosto muito de estar com vocês. Obrigada pela segunda oportunidade, né? E vamos aí, gente, desenhar serviços encantadores. Com certeza. Muito obrigada, Muito obrigada, Celinha. Obrigada, eu que agradeço, pessoal. meninas. Foi um prazer de novo. Eu adoro escutar e perguntar e é sempre muito enriquecedor. Muito obrigada. Obrigada, um beijo, gente. Gente. Até a próxima, Célia. Tchau, Até. Tchau.